Fazer a diferença é fazer diferente também, né? E esse modelo de gestão exclusiva, realmente, ele vem para poder modificar alguns padrões que a gente tinha no mercado, né? E eu digo que o que a gente tem que garantir para o proprietário é segurança. Mas assim, se o cliente comprador questiona a multa do TAP, não vai dar certo a venda. Quais são os principais pontos da gestão? É relacionamento de confiança e transparência com o proprietário. Percy Blanco, pioneiro em home staging e gestão de imóveis em Alphaville, onde é morador há 40 anos, especialista em gestão exclusiva de imóveis, influencer, empresário, empreendedor e fundador da Vibra Imóveis e trabalha com um público de alto padrão. Com o lema "Eu não vendo casas, eu construo relacionamentos e consigo a gestão através da credibilidade que eu gero". E tem como prioridade a relação de confiança e transparência com o proprietário para fazer a gestão do imóvel e uma ótima relação com o mercado imobiliário e os corretores. Em 3 anos de gestão da Vibra Imóveis, tem em seu portfólio mais de 30 gestões exclusivas, 10 open houses e mais de 100 milhões em VGV. Possui 10 mil seguidores em suas redes sociais e tem parceria com grandes nomes do mercado, como Augusto Braga, Lucas Felt, casas luxuosas e imóveis especiais. Formado em comunicação social pela Universidade Anhembi Morumbi, Tomás Gariglia iniciou a experiência na TV, passando por empresas como Grupo Bandeirantes de Comunicação, TV Alphaville e Canal O+. Já atuou como redator publicitário para terceiros até abrir a própria agência de publicidade, a Agência Lâmpada. Tomás é ator profissional de teatro, TV, cinema e teatro musical. Estudou arte dramática por 10 anos, finalizando os estudos na área com o curso profissionalizante da Escola de Atores Wolf Maia. Em dezembro de 2019, encerrou as atividades da Agência Lâmpada e passou a liderar o time da Alfa Imóveis, empresa com mais de 30 anos no mercado imobiliário de Alphaville e região, onde atualmente é sócio e CEO. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Viva Lisso Talks. Hoje aqui para falar de um tema muito importante que realmente acelera as vendas e melhora a experiência ali do vendedor e do corretor e da imobiliária que está fazendo parceria, realmente possibilitando que você faça cada vez mais e melhores negócios. Então, eu sou o Eduardo Menegatti, CEO e co-founder da Viva Listo, que é o principal ecossistema de negócios para corretores imobiliários focarem na atividade comercial e, com isso, melhorarem a sua eficiência e fazerem cada vez mais negócios e aumentarem realmente as suas vendas com todos os serviços que a gente tem ali dentro de casa para poder empoderar o corretor imobiliário, realmente atender o seu cliente, entregar a melhor experiência e melhorar a sua eficiência em vendas. Está comigo hoje aqui o Percy Blanco da Vibra Imóveis e o Tomás Gariglia da Alfa Imóveis, onde que eles são especialistas nesse trabalho de gestão exclusiva, levando realmente uma experiência, uma inovação para o mercado, e eles vão contar um pouquinho para a gente como que quem está vendendo, né, pode realmente melhorar o processo de vendas e para que outros corretores imobiliários realmente utilizem, né, quem tem imóveis de gestão para poder realmente melhorar o seu portfólio, ter produtos que realmente têm potencial de mercado para poder realmente vender cada vez mais e melhor. Então vou passar a bola aqui para eles se apresentarem, seguindo aqui o Percy, né, um grande parceiro nosso, se apresenta aí para a turma. Bom, não sei o horário que vai pro ar, mas é bom dia, bom dia, bom dia. Tem que começar com boas energias, né? Bom, agora eu vou ter que soltar de manhã. Não, o importante é a transmissão. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos mudar. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Sempre que a gente pode agregar aí para o mercado de alguma maneira positiva, para profissionalizar, para levar conteúdo, a gente fica muito feliz. Obrigado pelo convite. Boa. E o Tomás Gariglia da Alfa Imóveis se apresenta para a turma, Tomás. Quem ainda não te conhece, né? Muita gente conhece, quem não conhece quem não me vocês. conhece, eu sou o Tomás Gariglia da Alfa Imóveis. A Alfa Imóveis é uma empresa aí que está com 28 anos, a gente caminha aí para os 30 anos. Eu não era nem nascido, tô brincando. Quando abriu, mentira, eu era assim. Mas ela é uma empresa fundada pelo meu pai, que hoje é meu sócio. E a gente está aí no mercado há bastante tempo, sempre focado em Alphaville. E agora, principalmente, focado na gestão exclusiva de vendas dos imóveis para melhorar aí essa venda cada vez mais. Bacana. Quem é da região de Alphaville, né, assim, conhece muito essas duas figuras aqui do mercado que realmente estão fazendo a diferença. E uma coisa muito interessante, o fazer a diferença é fazer diferente também, né? E esse modelo de gestão exclusiva, realmente, ele vem para poder modificar alguns padrões que a gente tinha no mercado, né? E por quê, né? O que fez vocês virem trabalhar com gestão exclusiva? Por que isso daí foi algo que você falou, poxa, vou focar o trabalho aqui que isso vai trazer mais resultado? Bom, vamos lá. Para mim foi um processo natural pela relação que eu tinha com o proprietário. Foi uma conversa com o proprietário que falou assim, só você vende minha casa.
E eu não consigo vender assim, não que eu não consiga, né? Eu vou limitar o trabalho e ficar só comigo, que é a antiga exclusividade. Eu falo que a gestão ela veio com a evolução da exclusividade. Então ele falou, só você vende minha casa. Aí me deu um estalo, eu tive que colocar para os parceiros. E aí surgiu a gestão de vendas da Vibra Imóveis. Eu tinha um imóvel que era uma relação de confiança, com transparência com o proprietário, e ele falou, só você vende. E eu falei, cara, vou ter que pôr para todo mundo. Nesse vou colocar para todo mundo, não é exclusividade, porque exclusividade eu tinha a impressão que é uma coisa que só eu ia vender, era exclusivo. Não. A gestão, a gente cuida do processo de venda para o mercado, para os parceiros. Então, o meu processo surgiu dessa maneira. Foi numa conversa com o proprietário, pela relação que a gente tinha pessoal, ele falou, ó, só você vende minha casa. E aí eu coloquei para o mercado e aí a gente colocou como gestão de vendas. Já fazem 3 anos já. Eu acho que o mais interessante quando a gente cria um novo modelo dentro do nosso negócio é que todo novo modelo ou toda mudança é criada a partir de uma dor. Então a gente tem a exclusividade, sempre teve, e não é algo que, na minha opinião, funciona. A exclusividade tradicional é quando você faz a venda do imóvel apenas por uma imobiliária. E eu acho que essa é a principal diferença entre a exclusividade e a gestão. Na exclusividade, então, na prática, você tem um imóvel e você dá exclusividade para uma imobiliária X. Essa imobiliária trabalha o seu imóvel dentro das plataformas dela e quem quer trabalhar esse imóvel vai precisar se usar do link dela, usar das redes dela para divulgar o seu imóvel. Então, na prática, eu sou o corretor de outra imobiliária, eu tenho que mandar o link dessa imobiliária para o meu cliente. O corretor não faz isso, cara. Eu não vou colocar o meu cliente dentro do site do meu concorrente. Isso é um risco que eu não quero correr. E a gestão é justamente o oposto disso. A gestão é como se fosse uma exclusividade, porque a venda vai passar pela nossa imobiliária, mas é uma exclusividade ativa, onde a gente compartilha o material do imóvel para que todas as imobiliárias consigam anunciar. Então a gente compartilha foto horizontal, foto vertical, vídeo pronto, sugestão de legenda, tudo sem marca d'água, para que o imóvel realmente seja pulverizado na rede de todo mundo. Acho que essa é a principal diferença da exclusividade antiga para a gestão e é assim que a gente trabalha. Eu falo por mim e pelo Percy que eu sei que o nosso modelo de gestão é muito parecido. Fora a comissão, né, Percy? Fala da comissão, que tem essa diferença também. A comissão a gente procura trabalhar de uma forma que incentive o corretor, né? A gente dá uma parte maior para o corretor, 4%, e a gestão fica com 2%, mas isso tem mudado em alguns casos. A gente acabou de pegar uma gestão e para não gerar esse problema, fizemos uma campanha de venda nos próximos 60 dias e o corretor fica com 6%. Melhor ainda, né? Aí tem campanhas, né? Sim. Então é uma questão corretor ou a imobiliária. Ou a imobiliária. Sim, sim. Muito essa parceria. E a diferença é que na exclusividade você já perdia 50% da comissão de cara. É muito difícil trabalhar. Os corretores realmente não trabalham numa exclusividade assim e é entendível, né? E colocando assim, o que o Tomás falou a exclusividade era passiva. Então o cara senta em cima da casa e ia vender de qualquer jeito, porque só ele vende. A gestão ela é ativa. Então a gente provoca a venda ativa com todo mundo. Acho que é um grande diferencial. Sim. Acho que muito mais, né, do que vocês pegarem, por exemplo, um contrato que vai deixar o imóvel travado com vocês, né, com quem está trabalhando a gestão exclusiva, na verdade, vocês representarem o vendedor perante o mercado, né? Eu vejo que isso acho que traz muitos diferenciais ali para quem está vendendo e também até para quem está um corretor parceiro, né? Porque a gente vê assim muito o padrão das imobiliárias, né? Na hora que a gente olha para o pessoal não mais antigo vamos chamar antigo não de idade, né? Vamos chamar antigo que tem métodos antigos de processo. A pessoa fica ali, né? Eu brinco com aquele corretor Gollum, né? Lembra do Gollum do Senhor dos Anéis, né? My precious, não vou dividir minha comissão com ninguém, não vou falar do nome não vou falar do produto com ninguém. E isso está mudando muito, né? Porque você consegue, através da rede, né, distribuir. E para o proprietário também acaba sendo muito positivo, né? Porque ele tem uma pessoa só, um interlocutor que conhece muito daquele produto, né? Como que isso daí... Vocês sentem essa diferença realmente acontecendo na prática do dia a dia? Ou é só teoria, esse tipo de coisa? Não, essa é a principal questão para o proprietário. É uma relação de confiança, uma relação de transparência. E que pensa, quando ele coloca o imóvel dele à venda aqui, começa a ligar para ele. A gente, só aqui em Alphaville, dizem que tem 3.500 corretores. É que nem aquele bichinho Grêmio. Você joga água, nasce mais corretor aqui. E aí começam a ligar para ele. Posso ver seu imóvel? Eu tenho cliente para seu imóvel. Posso filmar seu imóvel? O cara não vive mais. E esse não é o business dele. Então ele passa essa responsabilidade de gestão de venda, de fazer o vídeo, foto profissional e distribuir para o mercado
você já economiza uns 70% de visita. Que não, que é com certeza. Não, então, e mais do que isso, a visita de produção de material é a visita mais demorada. Tem que arrumar a casa, tem que estar tudo pronto. Então a gente faz isso uma vez, ou faz o open house, que todo mundo vai e conhece o produto, que é importante, faz o seu vídeo. Então você tira 70% do tempo do proprietário que fica incomodando e trabalha de uma forma adequada o processo de venda. Você sabe, você conhece muito bem a casa, você conhece as condições dele, você tem a descrição, então você passa a ser os olhos do proprietário na negociação. Eu acredito que a estrutura da imobiliária que faz a gestão faz diferença também, porque, por exemplo, um imóvel que ele tem gestão da minha imobiliária, ele segue todo o passo a passo de venda de acordo com o meu processo. E a maior injustiça do mercado imobiliário no que diz respeito à relação do proprietário com o comprador, com o vendedor, é que o vendedor só vai saber se o corretor é bom depois que ele assina. Então, antes de saber, ok, o corretor foi bom de ter trazido o cliente, a gente não está negando essa parte, mas assim, ele só vai ter a consciência se a imobiliária tem realmente processos consolidados e seguros e uma assessoria adequada depois que você fecha a venda. E você ter a gestão garante com que essa imobiliária siga o processo dela para fazer a venda da sua casa. Um imóvel que tem gestão da minha imobiliária segue os processos que eu sigo. Então, por mais que o corretor que traga o cliente seja um corretor de processos não tão organizados, vamos dizer assim, o seu imóvel vai ser vendido para o cliente dele com uma imobiliária que tem os processos organizados. Então, é muito mais do que a divulgação da gestão. Tem toda uma parte de bastidores que às vezes as pessoas não entendem e que são fundamentais também na venda. Sim, que leva muita segurança para os dois lados. Tem um lado de segurança também, né? Sim. A gente sabe, dependendo do nível de imóvel, esse vendedor, né, ele acaba se expondo perante o mercado. Ele não sabe com quem ele está tratando, que a pessoa sabe que ele está vendendo, colocando aquele volume de dinheiro considerável no bolso, porque qualquer imóvel é um volume de dinheiro considerável que se transaciona, né? E uma vez que você tem um único interlocutor, isso leva também muito mais segurança para ele, né? E é o que a gente tem que garantir, né? Uma vez eu fiz um podcast com a Aline também da Vivalisto e eu falei um negócio que, nossa, pesaram muito na minha cabeça depois, que eu falei que o proprietário não é cliente, o proprietário é fornecedor. Isso é uma opinião minha, tá? Eu trato o proprietário de uma forma, os dois muito bem, mas o proprietário com certos cuidados e o cliente comprador com outros cuidados. E eu digo que o que a gente tem que garantir para o proprietário é segurança. Óbvio que embaixo do guarda-chuva segurança tem várias outras coisas. Uma negociação transparente, o valor que ele gostaria e que fecha a conta dele. A gente garante tudo isso. Mas, fundamentalmente, para o proprietário, a gente garante segurança. E se eu tenho um contrato de gestão, eu tenho um contrato que vai garantir isso para ele. Ele vai vender o imóvel através da nossa imobiliária, então vai ter a segurança que a gente garante sempre. É o processo, né? Você tem que profissionalizar o processo, tem que dar segurança. Na visita, se a casa não tem ninguém, é uma coisa importante. A gestão acompanha, abre e fecha, porque às vezes, quando você tem um cachorro que tem 2 donos, você não sabe quem largou a porta aberta, né? Foi um corretor, depois foi outro. Se você tem um cachorro com 3.500 donos, então, aí você vai saber menos. Experiência própria. Isso eu aprendi porque eu era construtor com meu pai. Então, eu chegava lá, a casa estava aberta, chovia, entrava água, batia a porta, quebrava um vidro. Então, você não tem um responsável. A gestão te torna responsável pela casa. E quando tem uma família, mais ainda, de pegar a documentação prévia, saber quem você está levando, fazer um filtro. Filtrar tem uma o coisa que cliente. o corretor fica louco, é assim, meu cliente não quer passar o documento. Gente, é questão de processo de segurança. Claro. Se o cara vai comprar uma casa de milhões, ele não quer fornecer o documento, já começa errado. Ele vai precisar dar na portaria. Então, quando ele passa um documento, a gente antecipa o processo, libera na portaria, já faz todo isso, processo adequado. Então, profissionalizar todo o processo. Isso que traz a segurança. Isso do documento também é um filtro. O cara que vai comprar, ele não tem problema em passar. Repara isso. Todo mundo que vai contra o processo organizacional, certamente quer problema. Exato. É o que eu falo, é o que a gente comenta quando a gente está fazendo, quando a gente está nos finalmente da transação, eu falo isso sempre, Aline. O cara que pede, a Vivalisto trabalha com um sistema muito bacana, que é o sistema que tem o termo de aceite de proposta, a gente chama de TAP. E esse TAP tem multa por desistência, enfim, depois vocês contatam eles para entender melhor a esse respeito. Mas eu brinco assim, se o cara... Né? Funciona super, eu só faço assim. Mas assim, se o cliente comprador questiona a multa do TAP, não vai dar certo a venda. Porque só questiona a multa quem não quer cumprir o contrato. Eu sempre falo isso. E é o que o Percy falou. O cara não quer mandar o documento, saiba que tem problema, entendeu? É que eu falo com alguns parceiros até. Esse é o cliente bom para deixar o teu concorrente trabalhar. Exato. Ele vai ficar perdendo ali 6 meses, 4 meses com aquele cliente, enquanto você vai fazer outros negócios ali, outras vendas filtro, também. Né? É profissionalizar o processo, é um filtro, é importante isso.
E acreditar no processo, né? Muitas vezes a gente vê ali muitos corretores no mercado ficam tensos ali no momento da venda, perdendo a negociação da mão dele, não pode entregando acontecer. a negociação para a mão do cliente. Poxa, 2/3 dos clientes compram um único imóvel na vida. Eles estão colocando dinheiro de uma vida. Você vai deixar o teu cliente que não entende daquilo assumir a transação porque meu cliente quer... Você, corretor, complicado. você é o dono da negociação, né? Você sabe que eu falo para minha também. equipe muito sobre isso. Eu falo que toda empresa tem processo e uma imobiliária é uma empresa. Claro. Apesar da gente ter sido muito negligenciado durante muito tempo, agora a gente conseguiu recuperar um pouco mais essa imagem do corretor. E o exemplo que eu dou é o seguinte, eu falo isso para as minhas meninas, hoje eu tenho uma equipe, né, de corretoras e elas são super alinhadas a respeito do processo. E quando eu vou falar de processo, eu brinco com elas. Eu falo assim, pode falar marca, né? Não tem problema. Chega no McDonald's e fala assim, oi, tudo bem? Eu quero um Big Mac e eu vou pagar depois. Eu quero um Big Mac e eu vou pagar depois que eu comer. O atendente vai falar, não, você precisa pagar para depois ter o lanche. Aqui é a mesma coisa, o processo tem que ser seguido. A imobiliária é uma empresa que é a responsável pela transação. E acredite, quando dá certo é muito legal, quando dá errado, a imobiliária também responde. Sim. Então ter um processo realmente muito bem estruturado faz diferença, com certeza. E interessante que a gente estava falando, eu ia até perguntar qual a vantagem, né, da gestão para o proprietário, para o vendedor, mas a gente já está falando muito dessas vantagens, né? Então a gente elencou aqui algumas coisas. Poxa, você tem um representante que vai ser um interlocutor com todo o resto do mercado sem você ter que ficar se comunicando e fazendo filtro de quem exatamente vai trabalhar o teu imóvel, né? Tem a questão muito da segurança também, né? Algo muito interessante também que esse representante, você entende do produto, né? Que no Percy estava falando, você entende muito do produto para poder ajudar a vender ele para o mercado, porque não é aquela coisa, né? O corretor chega na visita, olha, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro. Eu tenho pavor disso. Não diga, né? O corretor não diga, não conhece a casa. Vocês conhecem a casa. Às vezes o corretor não é daqui, ele tem um cliente, ele precisa desse suporte. E se ele chega na casa, olha, 90% das gestões que eu tenho, o corretor chega e fala, olha, o Percy conhece a casa, ele vai te apresentar. Essa semana a gente apresentou a casa, o Percy conhece a casa, a gente conhece, a gente estuda e é importante o corretor conhecer. Às vezes nós fazemos um open house para ele conhecer o produto. Ele tem que ter propriedade para vender. E se não dá, tá tudo bem. Ele chega, a gente dá um suporte. E até um passo antes, isso de open house eu acho muito fundamental. Eu não sei como funciona para você, mas eu já tive contato com outros corretores que falaram que eles têm essa mesma característica que eu tenho. Quando você vê uma foto de uma casa, é uma coisa. Quando você vai na casa, ela fica muito mais fresca na sua memória. Então, quando a gente faz open house, eu falo para minhas meninas, todo corretor que entrar aqui, mostra a casa com calma, como se ele fosse um cliente. Para ele entender a casa. Isso vai fazer com que ele lembre dos clientes dele que procuram esse perfil e com que a venda aconteça cada vez mais rápido. A verdade é que a gestão tem o mesmo objetivo de uma venda comum, é fazer a transação acontecer. A gestão faz com que ela aconteça mais rápido. Ela é segura tanto quanto a outra venda, ela tem os mesmos processos da outra venda, ela só visa fazer isso acontecer mais rápido. Então você aumenta aí o seu limite. De venda. O propósito é isso. Quase o nosso slogan aqui, né? Para vender mais e melhor, né? Exatamente. Resumindo é isso. Você fez um comentário da segurança, da pergunta do proprietário. Eu tive com um cliente nosso, que a gente tem a gestão de 2 casas dele, está saindo mais 2, é um construtor, né? E às vezes o construtor tem muito receio, porque ele lidar com todos os corretores, eles conhecem aqui o mercado. E ele colocou uma coisa muito interessante para mim. Ele falou, cara, eu construo casa para o meu telefone não tocar depois, para não ter dor de cabeça. E agora eu tenho a gestão da Vibra Imóveis para o meu telefone não tocar antes, para começar a atender corretor o tempo todo. Eu tenho mais que fazer, obra. Então, foi muito interessante essa colocação dele. Ele faz para não ter dor de cabeça depois, e agora durante o processo de venda. Ele já tirou mais uma coisa, realmente é um processo que cada um na sua área, né? Cada um cuidando da sua parte, e é uma relação de confiança com o construtor. Isso foi muito legal. E é um mercado que funciona, né? Se você olhar o mercado americano, é um mercado onde não existe imóvel que não é gestão. Sim. Todos os imóveis são gestão e lá eles nem consideram uma comissão de 6%, porque é muito raro de você vender uma casa para um imóvel que é indicação sua. Então você já faz a conta em cima de 3%, porque você sabe que todas as suas vendas vão ser em parceria. Eu não acho que isso vai acontecer um dia aqui, mas eu acho que a gestão é o que aproxima isso. E você tira um conflito de interesse, né? Sim. Porque, querendo ou não, você tem uma pessoa que representa um lado e outra pessoa que representa o outro lado, né? Porque isso daí traz, de novo, a gente está falando de segurança, que muitas vezes o comprador ou vendedor acha assim, poxa, fiz um mau negócio, porque ele nunca sabe para que lado muitas vezes a imobiliária ou o corretor está jogando. O próprio comprador acha que está empurrando o produto e o cara do produto acha que você está
né, ajudando ali o comprador, no Isso caso. porque a gente segura a maioria dos ruídos, né? Se eles soubessem tudo que um fala da outra parte, né? Filtra. Então, mas a na gente gestão filtra. isso quebra, né? Você quebra esse conflito de interesse porque você está representando exatamente só um lado. Então, isso também é muito importante, né? Olhando para o lado do vendedor, tendo um representante, né? E uma coisa que, cara, me veio na cabeça agora, não tinha pensado, nunca estava minha quebra de objeção ou de argumentação sobre gestão, que eu sou muito fã desse modelo, assim. É a questão de que ter um representante também, para o corretor parceiro, é muito bom, né? Porque imagine, quantos produtos você tem que conhecer a fundo para poder vender, você não fazer aquela apresentação tosca, a hora que você chega ali, né? Você está representando o teu cliente final, que tem os interesses dele. Então ele vai ter que dedicar tempo ao cliente final dele, né? Para poder entender as necessidades dele, mas ter do outro lado uma pessoa especializada naquele imóvel, acho que ajuda demais, é uma né? vantagem para ele, não é uma desvantagem. Você tem alguém que conhece o imóvel, que te forneceu o material profissional, a descrição, apresenta o imóvel, recebe e consegue te ajudar. Ele sabe, o corretor que tem a gestão, ele sabe até onde o proprietário vai. Então, ele ajuda nessa negociação, ele tem todas as informações. Né? Isso é fundamental no processo. Outra coisa que eu acho interessante falar é que gestão deve ser feita de... Eu estava conversando aqui com o Edu e com o Percy antes da gente começar, e eu sempre falo isso para os clientes e também para os corretores parceiros. É uma crença minha. Em 3 ou 4 anos, nenhum bom imóvel, pelo menos aqui do nosso mercado de Alphaville, vai estar sendo trabalhado sem gestão. Eu acho que é uma tendência cada vez mais forte de todos os bons imóveis terem a gestão de vendas de alguma imobiliária que se adequa ali, se alinha com os princípios, os valores do proprietário. E quando a gente fala de gestão, a gente tem que entender que não adianta você pegar todas as gestões. Vou dar um exemplo. Boa. O proprietário ligou para a gente e ele estava com uma casa... Existe aqui um fenômeno que acontece em Alphaville, que às vezes os proprietários constroem casas de um padrão muito acima do residencial em que elas estão. Então isso acaba sendo um elefante branco. É complicado você vender, é muito específico. E esse é um imóvel... Se ele está acima do padrão do residencial, ele já é um imóvel menos vendável. Isso já me dá um passo para trás. Ele ligou e falou assim, olha, eu construí uma casa de Tamboré 2 no Alphaville 5 e eu queria que vocês fizessem gestão. Aí minha corretora falou, olha, ele disse que construiu uma casa de Tamboré 2 no Alphaville 5 e quer que a gente faça a gestão. Eu falei, não. Ela falou, mas você não viu a casa? Eu falei, mas se ele construiu uma casa de Tamboré 2 no Alphaville 5, eu não quero fazer gestão porque ele não é um produto vendável. Sim. Bom, muito bem. Aí elas foram lá fazer a avaliação vender, né? da Mas casa. pelo preço de residencial, exato, mas ele não quer. Exato. Aí elas foram fazer a avaliação da casa, avaliaram em X. Eu não vou falar os valores, senão vai ficar muito específico. Não, tranquilo. elas avaliaram a casa em X e retornaram a ele. E elas falaram assim, olha, essa é a nossa avaliação. Caso você queira seguir com a gestão... Porque os imóveis que eu tenho gestão são todos imóveis avaliados por mim. A gente, se o proprietário vem com o preço de mercado correto, a gente pega a gestão. Se vem errado, a gente avalia e segue. Ou a gente não segue e continua trabalhando. Aí a gente falou para ele, elas falaram para ele, olha, a gente avaliou o imóvel em X, se você quiser a gente segue e faz a gestão, se você não quiser a gente trabalha o imóvel de forma tradicional, cadastro ele no meu portfólio e mantenho. Voltou uma resposta dele de 3x do imóvel, mas assim, astronômico, um preço astronômico. E junto com essa resposta voltou, agradeço, mas não quero que vocês trabalhem nem de forma tradicional. Eu falei, cara, tá tudo bem, tá tudo certo. Economizou gasolina, fotógrafo, tempo de cadastro, de uma casa que não vai ser vendida por esse preço. É importante, a casa tem que estar precificada certa. Não vai ser vendida. Não tem como. Você teve comigo numa casa, eu te levei numa casa. Sim, você a gente viu foi a história avaliar do papelzinho? junto. Foi triste. O Percy fala uma coisa que é muito verdade. O mercado ensina. Um imóvel, no mercado do jeito que está hoje, se ele tiver no preço certo, ele tem que vender de 6 meses a 1 ano. Se ele vender antes disso, é o elemento sorte ajudando. Passou de 1 ano e ele não vendeu, tem alguma coisa errada. Se ele está no preço certo, ele tem que vender. Aí daqui a pouco o cara fica 3 anos sem vender, ele começa a adequar, entendeu? Elemento sorte é o trabalho, né? Não, também. Sorte para mim é trabalho, né? Trabalho não, duro. a gente. Mas o que eu quero dizer, elemento sorte, assim, trabalhando muito bem, a média que a gente tem é de 6 meses a 1 ano. Às vezes calha do cliente entrar e tá assim. A gente tem. Não há como negar que o elemento sorte tem que estar aliado com a gente, senão não adianta. Entendeu? Sim. Tem que ter. Mas eu gosto desse papo, já foi bom você falar sorte, né? Porque se o proprietário acha, pô, deu sorte, vendeu rápido ou o meu preço está barato. Não é isso, né? Para mim, aquela velha máxima de sorte, ela é oportunidade mais capacidade, né? Se tivesse uma equaçãozinha
para poder fazer o sinônimo de sorte. Seria Exato. sorte Vamos igual dizer então que se vender antes é uma oportunidade. mais capacidade, porque você estava preparado, você estava ali também, estava com uma rede gigante. Outro dia o Percy me passou um número muito legal também, que falou, poxa, com a divulgação via gestão através dos parceiros, você consegue atingir quantos milhões de visualização? 2 milhões? Mais de 2 assim? milhões de visualizações. Naquele imóvel, né? Não sou eu que vou postar o imóvel, todo mundo vai postar. Quando a gente prepara e põe o imóvel... Aumenta muito. É bacana, conta um pouquinho para quem está relação. assistindo a gente, tanto o corretor parceiro, como um vendedor também que pode estar aqui assistindo, como que funciona esse processo? Deixa eu só te falar uma coisa antes sobre isso distribuição. de sorte, que é muito boa. Eu não sei se você vai lembrar agora, se você não lembrar, eu não vou te falar quem é, e depois a gente conversa. Teve um proprietário de uma casa que ele colocou a casa à venda, colocou lá uma placa. Isso é uma história interessante. Colocou a placa da casa à venda num valor que ele julgava ser justo, mas ele achava um pouco acima do mercado, mas ele falou, não, eu vou colocar para vender. Deu uma semana, veio um cliente e falou, eu quero comprar a casa. E aí ele deu um passo para trás e falou, pô, mas eu coloquei num valor que eu acho um pouco acima e o cliente veio e quer comprar a casa, não vou aceitar. Vou tirar do mercado. Bom, a casa tá lá até hoje. Se você não se recordou quem é, depois a gente conversa. Você não vai contar? O povo vai ficar Não. Mas tudo bem, não é ao vivo dessa vez. Não é ao vivo dessa vez. Não. Ele realmente... Não, o cara é super parceiro, inclusive. É do clube. Tô brincando. E ele falou, eu me arrependi. Então, mais que eu não começo com essas conversas, a gente termina no processo. Deixa quieto, deixa pra lá. E ele falou assim, não, eu me arrependi porque não deu certo a venda. Você não pode perder o time, né? Perdeu o time, mas desculpa, te interrompi aí, segue aí. Antes da gente falar desse ponto, a gestão ela não pode ser banalizada. Você tem que colocar a casa no mercado de uma forma adequada e precificada certa. Só que eu coloco que eu não precifico a casa de ninguém. Você tem que sentir o proprietário que às vezes ele tem um apego, às vezes ele tem algum... Que nem o cara, vou colocar mais caro. Eu tenho proprietário que eu falo assim, minha casa vale tanto. Aí eu vou colocar acima, se vender, vendeu. Pô, então ele não quer vender, ele quer testar o mercado. Eu já tive caso que o cara falou assim, ele vai dar gestão para você, ele acha que você é tão bom que ele põe o preço acima. Eu falo, eu sou bom, mas eu não faço milagre. Mas eu também não ponho preço em nada de ninguém. Então tem algumas maneiras que, se você vê que não está adequado, quantas vezes o Tomás vai comigo avaliar uma casa? Fala, pega uma opinião de alguém diferente. É que daí a gente vai em 2 se der algum problema, né? Não, a casa do G1 que a gente vendeu agora, ela ficou 1 ano. Mas ela vendeu depois de descer o preço para o valor correto. Ela ficou 1 ano no mercado vazia, sem vender, e aí ele não estava confiante na minha colocação. Eu levei 8 corretores, renomados aqui em Alphaville, cada um deu um preço, deu uma diferença de 6 milhões e meio a 7 milhões e meio. Mas não é uma diferença. Padrão. Mas calma, que às vezes as pessoas de outro padrão de imóvel estão assistindo acham 1 milhão de diferença muito. Não é. De 6,5 para 15% aí. Não, mas aí é um ajuste. Pensem na proporção. Então é uma proporção. Aí ele colocou no preço adequado, okay. Ele fez o homestage que a gente sugeriu para ele e a casa foi vendida em 6 meses. E agora, ficou linda a casa, hein? Pois é. Então, assim, o trabalho de gestão não é correr, pegar uma casa e falar, deixa que eu vendo. Não. É fazer de uma forma profissional, adequada, para a casa esteja certa no mercado, senão você mica. E aí a responsabilidade nossa é muito grande. Apesar de que tenha acontecido. Tem, mas assim... Porque cada um quer pegar gestão a qualquer custo, porque o proprietário fala, então vou subir o preço. A gente faz uma pesquisa de mercado e eu coloco para o proprietário, quando ele tem dúvida, de quantas casas estão à venda no valor da dele e quantas casas tem à venda no condomínio dele. Com quem que ele está concorrendo. Se vai vender ou se não vai. É a nossa obrigação, senão você fica fora de contexto. Sim. E, putz, tem muita coisa legal aí que a gente está falando, né? Porque quando também você trabalha num modelo de rede, você tem um ganho muito grande de informação com entre certeza. as pessoas, né? A gente tem um ganho pelas próprias informações que a gente tem lá dentro de casa também, na Vivalis, pela quantidade de transação. É um ganha-ganha total, né? Então, talvez tem gente assistindo a gente está falando assim, poxa, mas o Percy e o Tomás são concorrentes, mas estão aqui juntos por quê? Por qual motivo, né? Porque a gente não é concorrente, a gente é parceiro. Exato. E não dá para ter todas as gestões, né? Por exemplo, até falando para quem está assistindo a gente, assim, qual que é o bacana de ter um imóvel de gestão para você trabalhar de um parceiro? Porque você sabe que você vai vender aquele imóvel. Então, se o teu cliente gostar daquele imóvel, ele vai comprar aquele imóvel com você e com o teu parceiro. Sim. Diferente do que acontece muitas vezes de tomar um bypass no mercado porque você foi ali, o cliente quer chegar direto no proprietário, ou ele vai operar ali, buscar uma imobiliária que vai tentar fazer uma comissão mais barata, vamos dizer assim, para ele poder ganhar mais um troquinho. Isso não tem jeito, né, de acontecer na parceria ali com a gestão. Ele tem o corretor também tem uma segurança de que ele vai fazer a venda. Então, o corretor ele tem que se profissionalizar e tem que entender que é um caminho sem volta e, independente da gestão, ele tem que respeitar o processo. E, assim, o Tomás é meu parceiro e, como os muitos são aqui, a gente toma vinho junto, a gente conversa, a gente troca muita figurinha. Mas eu tomo Coca Zero, hein, Percy? Não vai falar isso, senão a galera... A gente tem muitos amigos no mercado que se respeitam. A parceria
Tem o cliente que tem afinidade com ele, tem o cliente que tem afinidade comigo, cada um tem um perfil, mas todos somos profissionais, o mercado é muito pequeno, a gente trabalha em conjunto, então todo mundo cresce, a gente eleva o nível do mercado profissionalismo trabalhando assim, troca o figurinha, o que ele faz, o que eu faço, Sim. Diariamente a gente se fala. Mas tem gestão dele, ele somos respeita... poucos, né? Mas tudo bem, ainda somos poucos, mas a ideia quando a gente leva conhecimento para o mercado, que a gente está fazendo hoje, é que as pessoas entendam que a gente está profissionalizando e que todo mundo tem que se respeitar e trabalhar de uma forma adequada no mercado. Sim. Acho que esse é o propósito. Sim. Chega de corretor Gollum, né? Senhor dos Anéis ali. Você sabe que a gente teve aí esse case, a gente acabou de vender, a gente estava falando antes agora de cases de sucesso, né? Nós acabamos de vender uma gestão nossa um dia depois do Open House. E foi o recorde, assim, um dia depois foi demais também. Se eu soubesse, né, eu tinha chamado o cliente um dia antes, não precisava nem ter feito toda a festa. Você ter pago comes e bebes pra ninguém. Né? Mas essa é a sorte, você foi lá, fez mas o trabalho, valeu a pena. Você vendeu em um dia, mas esse já estava no mercado, esse imóvel. Não, então, já estava é aí no que eu vou mercado. chegar. Então, Veja isso. bem, esse imóvel estava no mercado há 2 anos. Ele já teve exclusividade com uma outra imobiliária, e aí ele voltou ao mercado, e aí a proprietária foi indicada a mim por uma pessoa em comum, e aí eu liguei para ela e falou, o que eu faço para acelerar Eu adoro essa pergunta. O que eu faço para acelerar a venda do meu imóvel? Mais ou menos ela sobe a bola para a gente cortar, né? É a hora da gente começar a vender a gestão. E eu vendi a gestão. Só que eu fiz toda essa venda antes de ela dizer o preço. E aí quando ela disse o preço, eu falei, olha, eu agradeço, a gente vai trabalhar o seu imóvel, mas esquece, porque o que você está falando não condiz, o preço que você está colocando não condiz com a pressa que você tem para vender o imóvel. E aí a gente, numa conversa muito longa e bastante complexa de estudo de mercado e comparação, conseguimos diminuir o valor do apartamento dela. Teve uma corretora que ficou maluca. A corretora mandava mensagens e ela mandando para mim. Ela tá querendo saber. Ela falou assim que se fosse ela falou que você faz isso para ganhar dinheiro fácil. Que isso é um absurdo eu colocar a gestão com você. Que se fosse assim, ela tinha vendido antes. Aí eu falei, sabe o que eu fiz para essa proprietária? Falei, calma, ela tava com o cliente. Qual que é o nome do cliente? O nome do cliente é fulano de tal. Vamos fazer assim? Diz para ela ligar para ele. Se ela vender para ele nesse valor, ela vende por fora da gestão. Não tem problema. Essa experiência é legal. Faz assim, liga para ela, fala assim, olha, se você me trouxer esse cliente que você já trouxe com o nome tal, você pode vender. Você está falando que se fosse assim você tinha vendido antes, obviamente, ela não vendeu. O corretor que tenta derrubar, isso é uma coisa que eu já falo no briefing. Ele não tem a capacidade de fazer, mas ele perde tempo tacando pedra e detonando um trabalho. Mas eu tenho briefado os proprietários. O que acontece também, quando a gente faz gestão é que todo mundo que está assistindo, que é corretor, sabe que num sistema de imobiliário você é obrigado a cadastrar o endereço do imóvel, certo? Então, quando a gente faz gestão, eu obrigatoriamente passo e compartilho o endereço completo do imóvel. E nós sabemos, legal ou ilegalmente, que os corretores conseguem o telefone dos proprietários através do endereço. Então eu já tenho avisado. Quando eu fecho gestão, eu falo para o proprietário, olha, saiba que você vai receber uma enxurrada de ligação aí nos próximos 5, 10 dias de corretores tentando derrubar a gestão. Mas quando é profissional, né? Quando Exato. Você tem uma... E aí ele já fica ciente, Aliás, entendeu? o mercado devia saber. Então, um recado para o corretor, desculpa, não adianta tentar... Eu ia fazer isso agora. Não vai derrubar a gestão. Não vai, Sabe o que você faz? Em vez de ligar pro proprietário, ficar perdendo tempo caçando... Liga para mim, vamos vender. Liga para ele, vai vender junto, poxa. Vai vender muito mais rápido. Corretor né? parceiro que faz isso, querido. Lógico. Quando você fica sabendo que a gente tem uma gestão, que de tonto a gente só tem a cara, um pouquinho o jeito de andar, né, parceiro? Mas quando você fica sabendo que a gestão existe, o contrato já está assinado. Eu não vou divulgar uma gestão antes de assinar o contrato com o proprietário. Óbvio que a gente já tem tudo certo. Justamente porque se o proprietário está desavisado, ele cai numa conversa dessa de um corretor que tenta derrubar um trabalho que é, mais uma vez, excelente. Se eu tivesse um imóvel meu no mercado à venda, eu escolheria uma boa imobiliária para fazer a gestão de vendas, que na minha opinião é a melhor forma de se vender um imóvel, pelo menos nos dias de hoje. E uma coisa interessante aí que você está colocando, o trabalho de venda não é propriamente você só mostrar o imóvel e trazer uma proposta. Isso é o de menos. Que nem a corretora que você falou que ficou criando caso ali com a vendedora. Não é só esse o trabalho. O trabalho de venda diz respeito a avaliar o imóvel, negociar inclusive o preço desse negócio, desse imóvel antes de divulgar a mercado, antes de divulgar a gestão, sabe? Fazer todo um book de vendas para você poder distribuir esse produto para o mercado, ter estratégia de onde divulgar, ter toda uma estratégia de posicionamento. Ter os corretores parceiros. Então, vender é muito mais do que propriamente só mostrar e chegar ali com a
Com certeza. com a visita. Então, por isso também que, de novo, não é sorte, né? Então, até falei que a gente está falando um pouquinho de processo, de forma de trabalho, que a gente ia contar e não contou. Como que é exatamente esse trabalho de gestão? O que está incluído nesse pacote de gestão para o cliente final, ali, para o vendedor, na verdade? Para o vendedor? Bom, o que é feito todo ali no imóvel? Qual que é todo esse trabalho? Começa pela uma relação de transparência e confiança do proprietário com a gestão, com o gestor, com a imobiliária. Ali já tem um elo fundamental de saída. A partir dali tem o serviço que você ajuda ele a precificar o imóvel, a preparar o imóvel para venda. Precisa do home stage? Não precisa. Vou pintar, vou deixar ele arrumado. Qual é o tempo que ele tem, como esse cliente do Tomás que ele deu exemplo agora, qual é o time que ele tem de venda da casa, do imóvel? E o processo que a gente apresenta para ele é: eu só vendo se for com a Vivalis, que traz segurança, a gente vai fazer as fotos, é preparar o imóvel, depois é a rede de relacionamento que a gente tem para colocar isso no mercado, e aí você faz as ativações, né, de várias maneiras para vender o mais rápido, que é a intenção da gestão. Tem mais alguma coisa que você complemente aí de fazer todo o processo? A gente falou agora um pouco anteriormente que quando você faz uma gestão, você representa uma das partes. Então você está representando ali o vendedor. Eu não sei você aí, a gente está justamente aqui para entender o processo de cada um, porque cada imobiliário, por mais que a gestão, no final das contas, tenha o mesmo objetivo, cada um tem um processo. Claro. Na verdade, eu acredito que a gestão ela seja um negócio B2B. Você representa o proprietário perante ao mercado. Porque representar ele perante o consumidor final, eu já vou fazer independente se a gestão for minha ou não. Porque as pessoas não podem esquecer que quando eu trabalho um imóvel como gestão, eu não deixo de trabalhar ele com o meu time. Então eu anuncio nas minhas plataformas. Se eu vender sozinho, é uma venda também. Então o trabalho de gestão é um trabalho B2B, assim. As pessoas elas precisam entender que fazer uma venda com a gestão é muito mais fácil. Eu trabalho todas as gestões do Percy, assim como eu trabalho as gestões de todos os bons corretores de Alphaville que fazem gestão. Porque a gente sabe que é muito mais fácil. Eu vou ligar para o Percy e falar: Percy, tua casa, gestão de tal lugar está disponível? Eu já sei que ele vai estar atualizado, que ele vai estar por dentro da casa, que ele vai ter o contato próximo com o proprietário. Eu falo com os meus proprietários que eu tenho gestão, se não semanalmente, a cada 10 dias. Então a gente tem um contato. É muito mais fácil de você mostrar uma casa que tem gestão. Tempo vale dinheiro, né? Não, o famoso muito, time is money, né? Pô, você muito. está perdendo tempo de um negócio que poderia estar fazendo enquanto você está caçando um imóvel para o teu cliente. E assim, fundamentalmente para os corretores, a gente tem aí 3.500 corretores em Alphaville e eu posso seguramente dizer que deve ser uns 70% a 80% autônomo. Besteira que eu tô falando, não? É muita gente autônoma. O cara autônomo, ele tem 1 milhão de coisas para fazer. Ele não dá conta de cadastrar, tirar foto, ir na casa, falar com o cara, atender. Quando você pega um imóvel de gestão, eu estava conversando, como eu falei aí no começo, o meu pai, que é meu sócio hoje, ele tem mais de 30 anos de mercado, quase 40. E ele falou outro dia, na época dele não existia gestão de vendas, existia exclusividade, e ele fez um comentário que eu achei muito bacana. Ele falou assim: cara, se eu fosse um corretor autônomo, eu só trabalharia gestões de outras imobiliárias. Com certeza. Mas porque você tem tudo pronto. Então, assim, o corretor autônomo, ele tem que ter as gestões de todas as imobiliárias. Ele não precisa falar com o proprietário, ele não precisa ficar atualizando o imóvel. Cara, atualizar imóvel dá um trabalho é um absurdo. trabalho de... Eu tenho 3 pessoas no escritório hoje que só fazem isso. Elas ficam ligando para proprietário o dia inteiro. Eu tenho um corretor parceiro, amigo nosso, que ele brinca, ele fala assim: quando eu vou atualizar o meu site, eu olho no site da Alfimóveis antes, da minha imobiliária, porque se não tiver mais lá, eu já sei que já saiu do mercado, porque ele sabe que a gente tem tudo atualizado. Sim. Então, para o cara que é autônomo, trabalhar o imóvel de gestão é fantástico. Sim. Assim. Sem contar a percepção que você passa para o mercado, né? Porque, imagina assim, você é um corretor, você está trabalhando ali com o mercado, você trabalhar com um parceiro que tem ali uma gestão exclusiva, poxa, isso daí passa uma referência para o teu cliente também e fala: opa, essa galera é séria. Com certeza. Eles não são qualquer um, não é aquela turma que liga ali para o cliente: posso trabalhar teu imóvel? Manda as fotos, e fica ali naquela coisa que você nunca sabe exatamente qual vai ser. Porco, né? E no final das contas, o que acontece, isso a gente vê acontecendo muito, 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 e quando a gente começa a trabalhar de uma forma mais profissional, a gente vê essa turma vindo aqui para trabalhar junto com a gente também na Vivalisto, é que você está vendendo uma estrutura para o teu cliente. E aí o que acontece? Comissionamento. O pessoal vai te arrochar no comissionamento, pedindo para você baixar, para pagar 2% de comissionamento, 3% de comissionamento. Eu quero morrer com isso, cara. Vocês abaixam o comissionamento? Não. Por quê? Porque está entregando um trabalho diferente. Agora, se não entrega um trabalho diferente... O trabalho foi prestado da forma mais profissional possível. Está precificado, está combinado.
Então é uma maneira também de vender estrutura, né, para o mercado, esse corretor, essa imobiliária, e ter o 6% da comissão válido. Né? Se você me perguntar se eu vou fazer 2%, jamais isso não passa pela minha cabeça. Ah, você abaixa o comissionamento? Pô, a comissão é 840 mil. Aí eu faço 800. É assim, a gente é negociante, óbvio. Eu tenho uma margem ali que eu não passo, é pouca margem, e dali eu não abaixo nada e não tem conversa. Mas assim, a gente não perde negócio agora. Eu já tive comissão de 400 que o cara me ligou e falou, não tem como você fazer 150? Eu falei, cara, eu nem vou continuar conversando com você, porque assim, a gente está muito longe do que é o ideal. E o cara voltou atrás e fechou, entendeu? A gente tem que se posicionar e a gente tem que entender que o cara está pagando uma comissão, o proprietário está pagando uma comissão de algo que ele está vendendo. Ele está ganhando dinheiro e te pagando dentro daquele dinheiro. Se ele precificou mal, se ele não contou com isso antes de colocar a venda, isso não é um problema nosso. Pô, a gente já teve casos aqui, o meu pai mesmo, antigamente, anos 90 em Alphaville. Quanto é a casa? Naquela época, 5 milhões, pô, era mais caro que... Quanto é a casa? 5 milhões. O cara fez 4, ele falava, querido, eu quero 6% de 5 milhões. Você abaixou a casa porque você quis. E acontecia, e dava certo. Como que não pode dar mais hoje, entendeu? Sim. Então não pode. Eu sou contra, banaliza, né? Eu sou contra a banalização do mercado. Se banaliza, mas isso acontece muito, Tomás, porque infelizmente, realmente, a gente está aqui para isso, né? Eu fundei a Vivalis com esse propósito de realmente a gente poder ajudar a transformar esse mercado, porque está envolvendo sonhos, está envolvendo o dinheiro de uma vida ali dos clientes. E o trabalho tem que ser profissional, né? O primeiro, antes de tudo, o corretor de imóveis tem que entender que ele é um especialista, ele é um profissional, e o dono de imobiliária, ele é um empresário. Com certeza. Né? Antes de qualquer coisa, você até citou, né? Tem que ter processo, tem que ter condições ali, direito de trabalho. Então, se você não entrega um trabalho correto para o teu cliente, ele vai te arrochar a comissão. Agora, se você trabalha com todo um processo, demonstrando também que existe uma estrutura, né? Até a Vivalista ali quando a gente entra, né? Toda a parte de processo contratual também. Poxa, não é o corretor que está botando a barriga no balcão do cartório, fazendo reconhecimento de assinatura, indo levar ali para o cliente assinar. O que o proprietário vai pensar? Poxa, estou pagando essa grana toda para um boy? Né? Não desmerecendo os boys, pelo amor de Deus. Não, mas eles também não ganham de comissão, mas não ganha isso. Mas então, assim, não faça trabalho de boy. Né? Um exemplo. Então, assim, tudo isso, esse profissionalismo, essa especialização, é importante. Trabalhar com gestão, no final do dia, tá vendendo isso também para o teu cliente final. A gente teve uma negociação agora que o proprietário falou assim para mim, no final da negociação, é um proprietário antigo em Alphaville, inclusive ele já era amigo do meu pai há muitos anos, e ele falou assim, eu nunca paguei essa quantidade de comissão, eu sempre pago 4%. Eu olhei para ele e falei, mas você também nunca vendeu uma casa que vai ter processos tão organizados como essa que a gente está fazendo agora. Você pode ter certeza disso, fica tranquilo. Então a gente tem que saber se posicionar, sabe? Senão vira assim, terra de ninguém. Exatamente isso. O cara falou, eu não pago 6%, eu pago só 3%. Eu falo, não trabalho isso. Não trabalho, eu também não. Porque eu entrego um trabalho profissional. E se ninguém trabalhar, ele vai pagar certo. Se todo mundo que ele ligar não é só trabalhar, o que vai acontecer? Ele prefere o cara que não tem uma estrutura, o cara que, mas eu não pago. Mas aí ele não vende pelo preço que ele quer, Exato. Aí grande coisa, ele paga 3%, mas ele paga 3% de 2% em vez de 6% de 3%. A gente falou o seguinte, começa errado, não tem como dar certo. Se está tudo combinado, está tudo profissional, está tudo precificado adequadamente, começou certo, vai terminar certo. Combinado aqui no começo, o preço certo da casa, o trabalho que você ofereceu tem um contrato. Então você tem um contrato, você tem a comissão, está tudo combinado. Você coloca tudo num processo profissional. Não tem, e depois não vai mudar no meio do caminho. Tudo é uma negociação e uma entrega. Quando você olha para a qualidade, você não está olhando para o preço. Sim. Não é a mesma coisa, não tem como. E o cara que trabalha por 3, 4, por 4 ele trabalha na gestão, mas é porque tem uma outra imobiliária, então ele não faz o trabalho inteiro. Mas o cara que trabalha sozinho e topa uma comissão de 2, 3%, não tem preço como fixo, né? A gente falou disso, né, esses dias. Preço fixo. Não tem como ele ter uma estrutura boa. Porque não fecha a conta. Se o cara vender a casa e cobrar 2%, ele não tem como ter uma estrutura. A gente sabe o quanto é caro você ter os anúncios rodando no ar, você ter um escritório bacana, você andar num carro legal para atender o seu cliente do Ou ele vai legal. ter que vender de baseada, né? Do tipo assim, poxa, eu vou ter que fazer vários negócios, por que eu vou defender teu interesse com aquele preço? Não tem esse volume. Né? Não, mas por que eu vou defender o teu interesse naquele preço se eu tô ali, sei lá, matando cachorro a grito a todos os dias? Então, mas no final do dia, ele é um corretor que vai ter um trabalho ruim, não tem como, né? E pro vendedor é pior porque ele vai vender a menos, vai vender por um preço menor. E aí a gente entra naquilo que eu falei, o vendedor só vai saber disso depois que ele assina. E aí é tarde. Por isso que vale a pena pegar as referências, né? Quem está assistindo a gente quer tá vendendo imóvel, trabalha
no mercado imobiliário ou tem um imóvel à venda, realmente pesquisas imobiliárias também que você vai trabalhar. Né? Isso é muito importante. Pessoal, estamos caminhando para os finalmente. Muito aqui, rápido, um pouco de... Já faz quanto, Aninha? Quanto tempo já faz que a gente está aqui? 40 e... Edu, corta esse, a gente já grava outro. A gente troca de camiseta. Quando tem conteúdo, informação, mas é bom para o pessoal ficar com curiosidade depois e chama a gente também, que todo mundo... Pessoal, segue a turma aqui no Instagram, chama a gente também para poder... Qualquer dúvida para poder trabalhar junto, tá? Então a gente tem muito papo pela frente ainda. Mas, Percy, fica à vontade aí, pode falar, não te cortei para encerrar. Você lá atrás falou uma questão de relacionamento e a gente mudou a conversa, que eu acho que é um ponto muito importante. Quando você... quais são os principais pontos da gestão? É relacionamento de confiança e transparência com o proprietário, profissionalismo e relacionamento com o mercado. Só faz gestão quem tem bom relacionamento com o mercado. Vou falar um negocinho antes de finalizar. Senão você não tem como. A reputação é muito importante. Né? A gente já fez algumas lives juntos, né, Percy? E toda live eu apronto alguma com o Percy do tipo... Você que é corretor e está assistindo a gente e quiser saber mais como funciona a gestão, qual que é o nosso processo, entender o passo a passo, pode mandar uma mensagem pro Percy. Fala o seu Instagram, Percy. Vibrimóveis. Você manda lá no @Vibrimóveis, ele vai te mandar todo o processo. Brincadeira, pode mandar para mim também no @Alfimóveis e a gente manda todo o processo para você. Eu sempre me arrependo desse tipo de ação, mas é legal porque a gente acaba se conhecendo melhor. E aí ele vai vender o teu produto. Fechado, né? Tá topado? Fechado. Pode mandar que a gente manda tudo. Relacionamento, gente. Quem não tem relacionamento, eu brinco que eu só vendo meu relacionamento, eu não vendo casa. A casa está na internet. Se abrir lá, nos ela sites, se vende sozinha para mim. A casa está lá. Todas as casas, repetidamente, em vários portais. O que eu vendo é relacionamento. A pessoa que se conecta comigo e é aquela pessoa que fala assim, só você vende meu imóvel, ou eu quero esse imóvel, você acha para mim? É relacionamento. Aí você se vendeu. A gente se vende desta maneira. A casa está lá para vender. Então você tem que ter bom relacionamento com o mercado e com o proprietário. Acho que é uma parte fundamental do processo. Legal. E falando de tendência aqui para a gente encerrar rapidinho, né? Poucas palavras assim sobre o mercado, como você vê ele para frente. Tomás já falou que em 3 anos não vai ter imóvel bom no mercado que não seja não seja Anota aí, depois vocês vão lembrar de gestão, né? A gente vai lembrar aqui. Eu quero que isso aconteça, porque vai melhorar a vida de todo mundo, vai melhorar a vida de quem compra, de quem vende, dos corretores, a nossa, de todo mundo, que a gente vai ter um mercado muito mais ético, realmente eficiente, né? Porque gera muita ineficiência. Então, além desse ponto, como é que vocês veem o mercado, a evolução do mercado imobiliário, que ele realmente está passando por muita transformação? Isso daí é uma maneira nova de trabalhar que não existia até pouco tempo atrás. Né? Chamava-se de exclusividade, era exclusividade mesmo. Né? Se a pessoa tinha uma exclusividade com uma... Fala o nome dos antiguinhos que fazia isso, né? Remax, Coelho da Fonseca, etc. Era exclusividade a vender só dentro de casa. Eu tenho muito respeito, eles têm muito mérito, estão no mercado há muitos anos. E se atualizando, hein? Ultimamente, vamos falar. Tem tentado se atualizar, isso é muito importante. A Remax está fazendo um baita trabalho, tem que falar nomes aqui com relação à gestão exclusiva, que eles mudaram, estão sendo grandes captadores do mercado realmente. Quem não se atualiza fica para trás, está muito rápido. O mercado imobiliário ele está se profissionalizando de uma forma muito rápida e inovadora. Está mudando completamente. Eu tenho uma comparação aqui que era o mercado de suplemento, de academia, há 2, 3 anos atrás. Mudou completamente. Né? Você vê que hoje é um dos mercados que mais se vende no Brasil, aí, que tem arrecadação. E o mercado imobiliário está partindo para isso, para se profissionalizar com todo o processo. Vai continuar inovando, então vem gestão, deve aparecer novas coisas aí rapidamente, porque o mercado está assim, em pleno desenvolvimento e vai continuar. Não dá para dizer tudo o que vai acontecer, porque aparecem coisas que se eu soubesse eu já estaria fazendo, mas vem bastante coisa aí. Deus abençoe todos os corretores e não nos desampare, né, Percy? Esse mercado está cada dia mais maluco. Sabe o que é legal? O que eu tenho visto pela primeira vez, no passado, o corretor de imóveis é aquele cara que se aposentava, sentava lá, pegava o jornalzinho e esperava o cliente vir. Hoje, pela primeira vez, eu tô vendo gente, eu quero ser corretor de imóvel. A primeira profissão dele é corretor de imóveis, não a última. Você vê que o mercado está se profissionalizando, isso é muito legal. O cara deseja ser corretor de imóveis. Tem muita maneira dele aprender e entrar nesse mercado hoje. Sim. Então, é legal ver isso. Muito bom. Tomás? Isso aí. Não, pedir para encerrar? Quero pedir para todo mundo seguir a gente lá. Você que é corretor, você que é cliente final, você que é proprietário, já que a live está falando de gestão de vendas, segue a gente lá no @alfa.imóveis. Dá para colocar aqui embaixo?
@alfa.imóveis. Tá querendo muito. Aí, mas dá. Dá, na edição dá. Põe lá, @alfa, @vibra-imóveis. Segue a gente lá para você entender melhor. Me manda uma mensagem, a gente conversa pessoalmente, vai ser um prazer. Fala que você veio pelo Vivalisto Talks, que daí eles passam para mim e a gente bate um papo. Todos os links vão estar na descrição também do episódio aqui no YouTube e também nas plataformas de streaming como Spotify, etc. E, pessoal, o recado aqui para finalizar é assim, o mercado está passando por muita inovação, sabe? A Vivalisto veio para esse mercado para trazer inovação, mas inovação por inovação não faz sentido. A gente tem um grande propósito, que é que o mercado imobiliário realmente seja cada vez mais especializado, né? Realmente especializado, nichado, entregando a melhor experiência ali para o cliente, muito mais ético também, que a gente sabe que isso é um problema que a gente viveu no mercado. Então, uma das tendências também são as parcerias, elas tendem a acontecer porque isso daí agiliza muito o processo e traz muito mais ganho para todo mundo. A média de venda do mercado imobiliário são 3 vendas por ano para o corretor, 1 venda a cada 4 meses. Isso é péssimo, péssimo para todo mundo, não só para o corretor, para o cliente final também, porque gera uma angústia ali naquele momento. Então, a gente vem realmente para poder ajudar a transformar isso, trazendo eficiência comercial, entregando uma experiência final para o cliente. Então, se você é corretor ou sócio de imobiliária que não está na nossa rede e quer conhecer um pouquinho mais, entra ali no link que está aqui na descrição, no vivalisto.com.br e venha para dentro desse ecossistema que vai te ajudar a fazer muitos melhores negócios do que você tem hoje. E quem já é da nossa rede, convido a conhecer a parte do mercado que a gente está lançando agora, onde você tem acesso aos imóveis ali de gestão exclusiva e outros imóveis de parceiros, para essas parcerias acontecerem realmente tudo ali dentro da segurança da Vivalisto, tá bom? Obrigado para quem está assistindo a gente, obrigado Percy, obrigado Tomás. Obrigado pelo convite. Vamos fazer negócio junto, pessoal. Tamo aí. Essa é uma frase boa, né? A economia tem que girar. A gente está aqui para facilitar o processo de todo mundo, para fazer bons negócios para todo mundo. É isso aí. Obrigado, Valeu, pessoal. até mais.